nome é César Marcondes, né? Eu sou da Federal de São Carlos, da UFSCar, e aí eu vou apresentar o status do projeto OpenFlow ANSP Datacom, né? Como solucionar problemas de redes nas universidades paulistas usando OpenFlow. Na verdade, o professor Lopes me convidou para fazer essa palestra, dado que eu estou participando do grupo que está coordenando esse projeto dentro da ANSP, né? Então, eu coloquei alguns parceiros que estão participando dessa coordenação desse projeto, a ANSP, a Unesp, nós da UFSCar e a Datacom. E aí, a ideia é mostrar, enfim, o intenso trabalho que a gente teve dentro desse projeto para, enfim, pensar em soluções novas para as universidades paulistas. Bom, a minha primeira participação foi na RSA 1, em maio de 2012, ou seja, faz exatamente um ano que teve essa minha primeira participação. E dentro dessa minha primeira participação, eu apresentei essa palestra sobre redes experimentais com OpenFlow, projeto Fiber. Então, OpenFlow digamos, é um centro da minha pesquisa desde então. E isso gerou uma ideia de precisamos montar um curso de OpenFlow nessa época. Tá? E aí, na segunda reunião semestral da ANSP, na RSA 2, no caso, eu montei um curso de OpenFlow, tá? Que foi um curso bastante divulgado. Okay? Era um curso, está aqui a foto do curso, está aqui a turma ficou completamente cheia, tinha 60 inscritos, não dava nem para caber aqui dentro da sala. Era um curso básico de conceitos de SDN, de OpenFlow básico, a parte de simulador Mininet, implementação do Learning Suite e um pouco de Routeflow também ao final do curso. Para esse curso, nós tivemos um primeiro contato com a empresa, com a Datacom, e a Datacom ela nos emprestou para o curso 3 switches que ficavam aqui nessa bancada do curso. E aí esses switches aqui faziam um certo barulho, e eles foram usados para a gente rodar exemplos de Learning Suite, por exemplo, e exemplos com o próprio Routeflow em L3, rodando ping, por exemplo, em L3. Esse curso foi gravado, todo ele gravado na internet, ele está disponível nesse site, embora hoje de manhã o site estava fora do ar, mas ele está disponível nesse site. Tá? E eu consegui acessar pelo site algumas informações administrativas do curso, por exemplo, quantas pessoas assistiram, quem que assistiu, e pelas informações estatísticas desse site, aproximadamente entre 200 e 220 pessoas no Brasil todo acessaram, no mundo inteiro, acessaram esse site para assistir o curso. Tá? Claro que a maioria dos acessos é na primeira aula, porque tem 7 aulas, né? Então as outras diminuem a quantidade de acesso, mas a primeira aula tem bastante acesso. Depois desse curso, também teve uma grande repercussão na mídia. Então teve essa notícia na agência FAPESP, depois essa notícia da agência FAPESP teve um outro no Jornal da Ciência, e teve também uma reportagem especial no Correio Brasiliense, né, em Brasília. E também foi solicitado também uma entrevista na Rádio CBN, e aí o entrevistador ligou para o Roberto Marcondes César. Tá? O Roberto Marcondes César ele é um colega do IME-USP, tá? E ele tem, digamos assim, um nome muito parecido com o meu. Então ligaram para ele e falaram: você quer fazer uma reportagem aí na Rádio CBN? Aí falou: eu faço a reportagem e tal. É sobre a internet do futuro. Aí ele falou mais ou menos o que ele entendia, porque ele participa das reuniões da ANSP, né, do comitê gestor, mas aí fez mais uma repercussão da parte de internet do futuro, OpenFlow, dentro desse cenário, né, do curso do OpenFlow. Ao final do curso do OpenFlow, tá, que é um curso que eu montei, tá, foi anunciada uma parceria da ANSP com a Datacom. E dentro dessa parceria, a ideia era realizar um empréstimo de equipamentos por instituição, então, interessadas em projetos de OpenFlow. E esse empréstimo seria acompanhado pela ANSP e acompanhado pela Datacom. Por exemplo, para obtenção de requisitos, melhoria do equipamento, verificação de soluções novas para universidades paulistas. Então, foi feita essa parceria entre essas instituições, né? E eu fui convidado para participar também na parte da coordenação desse projeto. Outras apresentações, depois dessas de novembro, do RSA 2,
aconteceram. Tá? Por exemplo, nós convidamos, do ponto de vista do projeto Fiber, nós convidamos a ANSP e convidamos a Datacom a participar do Open Workshop do Fiber, que aconteceu em Salvador, na Bahia, em 27 de novembro. Tá? Ali está o Manuel fazendo a apresentação da parte de OpenFlow, que está sendo feita nas universidades paulistas. E aqui, um pouco escondido, está aqui o Tortato da Datacom. Não consegui encontrar uma foto que ele estava apresentando. Está ali ele no cantinho aqui. Tá? O Marcos Salvador está ali também no cantinho, no finzinho. Então, gerou-se também outros eventos que participou a ANSP e a Datacom de outros eventos. Para mim, a minha experiência de trabalhar com esse projeto ANSP e Datacom foi uma coisa meio nova. Tá? Trabalhando com a equipe da ANSP, especificamente o Manuel Correia, aqui, que não está aqui para se defender, mas ele tem todo um estilo de e-mail muito diferente, muito estranho, enfim. Quem já participou do projeto com ele sabe. Então, ele manda no próprio subject, ele coloca já sim, não, pode ser tal dia, pode ser tal dia. E aí está aqui, assim, o estilo de e-mail dele é bem peculiar. E a gente foi trabalhando junto, assim, centenas de e-mails a gente trocou ao longo desse trabalho. E do ponto de vista do projeto ANSP Datacom, enfim, não tinha nenhum tipo de fomento para contratação de bolsistas nem nada. Então, era um projeto muito voluntário. Então, a Datacom emprestava os equipamentos, a gente apoiava, via as necessidades, né? Então, a gente começou preparando, né, fazendo uma preparação, preparando um questionário de interesse, vendo qual que é a infraestrutura da universidade, o nível de experiência em OpenFlow da equipe, que tipos de aplicativos de interesse teriam, né? E que tipo de suporte da ANSP ou da Datacom seriam necessários para esse tipo de experimentação. Aí nós montamos, no caso da UFSCar, montou um material, slides, tutorial em português, desenvolvimento com POCs em português. A Datacom preparou um manual de configuração do switch, slides, exercícios, tinham os vídeos também da RSA prontos, né? Então nós montamos todo um material de capacitação e disponibilizamos para que as universidades interessadas em desenvolver projetos de OpenFlow pudessem fazer usando os equipamentos da Datacom. Tá? Então, a ideia era fazer os testes experimentais com esses tipos de equipamentos. Infelizmente, naquele momento e até agora, a gente não tem o fomento ao desenvolvimento por bolsas e nem por uma linha específica, mas sempre estão abertas as linhas normais, projeto regular e tal, para projetos de OpenFlow, por exemplo. Bom, em 26 de fevereiro, nós tivemos um primeiro workshop com as instituições interessadas em participar do projeto ANSP Datacom. E aí vieram essas aqui, CCE USP, LARC, USP, Unesp GRC, Unesp NCC, Unesp São José, Segurança, UFSCar, Unifesp Reitoria, Unifesp São José dos Campos, Unisantos. Então, essas instituições participaram do primeiro workshop, dizendo, olha, nós temos interesse em fazer isso, nós precisamos de um pouco de apoio na parte de treinamento e assim por diante. E nós tivemos uma intensa agenda conversando com cada uma dessas instituições para ver certinho que tipo de problema que elas tinham, que tipo de detalhamento que a gente podia montar para uma solução que pudesse ser usado com OpenFlow. Bom, para mim, assim, esse projeto ANSP Datacom foi um projeto bastante intenso, porque eu tinha que fazer minha viagem aqui de São Carlos para São Paulo, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, algumas vezes, tá? E aí tinha que cruzar os 230 quilômetros, mas é fácil comparado com vir de Curitiba. E vinha sempre o Fávaro, o Tortato, o pessoal da Datacom via de Curitiba para participar das reuniões com as universidades. Ao longo dos últimos 3, 4 meses, nós fizemos várias visitas em várias instituições, tá? Tentando verificar, e essas instituições interessadas em receber os equipamentos da Datacom, interessadas em fazer projetos de OpenFlow com os equipamentos da Datacom, com apoio nosso da ANSP e da UFSCar, meu. Tá? Logo no começo do ano, em janeiro, o Manuel foi lá em São Carlos, a gente falou o que a gente tinha interesse, que tipos de aplicações nós estávamos desenvolvendo, né? Então, UFSCar São Carlos. Depois foi também lá na UFSCar Sorocaba fazer pegar lá com o Fábio Verdi as informações, né, do que ele estava fazendo. Em 31 de janeiro, nós tivemos uma primeira reunião com a Unesp TI, Unesp GRC, né, grupo de redes.
e lá já vimos algumas coisas interessantes que poderiam ser adicionadas no equipamento. Por exemplo, a parte de roteamento entre VLANs, eu vou falar um pouco mais detalhes sobre isso. A parte de strip de VLAN e coisas do gênero. Depois, em 20 de fevereiro, a gente teve uma reunião no CCE USP. Tá? Aí a USP mostrou, por exemplo, a parte de data centers distribuído que está sendo construído, e a parte de data centers distribuído é uma coisa interessante para migrar máquinas virtuais, por exemplo, entre os data centers usando OpenFlow. Tá? Esse workshop, eu acabei falando primeiro, o workshop aconteceu, já tinha sido feito 3 reuniões com universidades, aí o workshop aconteceu. Depois nós fizemos reunião com o LARC, com a Unesp NCC, com a UFABC, com a Unesp São José do Rio Preto. E aí, depois desse conjunto de reuniões, nós verificamos a necessidade de ter mais um tutorial, além do que tinha acontecido em novembro, mais um tutorial hands-on OpenFlow, e aí a gente fez o tutorial hands-on na Unesp NCC, né, em 10 e 11 de abril, e agora, durante o evento, nós estamos também fazendo a parte de maratona. Mas a parte de maratona é uma parte que, digamos, a gente não está dando só introdução, a gente já está indo direto no miolo da coisa, fazer acontecer, um desenvolvimentozinho. Muito bem, aí detalhando um pouco por site, tá? O que a gente viu do ponto de vista do projeto ANSP Datacom. No caso da UFSCar, São Carlos e Sorocaba, a gente tem alguns projetos de pesquisa que já estão ligados em OpenFlow. Então a gente aproveitou essa nossa infraestrutura de pesquisa de OpenFlow para fomentar esse projeto com a Datacom, e eles nos emprestaram, acho que são uns 4, 5 switches, uns 3 ou 4 switches Datacom DM4001, tá? E aí, os projetos estão aqui listados. Tá? Por exemplo, tem um projeto de um aluno de mestrado, do Fábio Verde, da UFSCar Sorocaba, que ele está explorando múltiplos caminhos pelo uso do Multipath TCP. Multipath TCP é um tipo de TCP que ele abre conexões de acordo com vários caminhos. E os caminhos podem ser criados pelo OpenFlow. Então, é um ganha-ganha. Você tem a aplicação usando os múltiplos caminhos por TCP, e você tem o OpenFlow setando múltiplos caminhos por OpenFlow. O aluno está trabalhando nisso, está em andamento. Tá? Nós temos um protótipo de um multicast, que nós fizemos do zero, repensando o multicast. Tá? Eu uso, inclusive, endereços unicast, se for necessário, para fazer streaming, tá? Com alta troca de fontes. E ele está finalizado essa implementação. Nós fizemos alguns testes com switches OpenFlow. Inclusive, em Brasília, no Simpósio Brasileiro de Redes, nós apresentamos lá um demo dessa parte de multicast com OpenFlow que nós fizemos com switches do Datacom. A parte de migração live de máquinas virtuais é um trabalho de mestrado do professor Hermes Sanger, está aqui, que, no caso, a ideia é que, quando a máquina estiver sendo migrada, que esses fluxos possam ser encaminhados para a outra máquina virtual que está sendo iniciada. Então, que faça esse reroteamento, digamos assim, dos fluxos. Route Flow é uma coisa que a gente está assim, muito envolvido. Né? A gente abraçou o Route Flow com muita força. Tem um curso de redes do mestrado com 60 alunos, que agora eles estão desenvolvendo algum projeto em Route Flow. O pessoal está assim, me xingando na UFSCar, né? Mas os projetos estão andando. São uns 4 ou 5 projetos, tá? do próprio site do Route Flow, que envolvem, por exemplo, trocar a plataforma de roteamento do Quagga para um outro XABGP, ou então trocar a interface gráfica do Routeflow para ficar mais suave, para quem quiser configurar e coisas do gênero. Então, digamos assim, vocês estão com necessidade de mão de obra, então estou formando aqui uns 60 carinhas com OpenFlow. Tá? Também nós estamos fazendo o projeto de usar o Routeflow para fazer o roteamento no departamento de computação da UFSCar. Tá? Isso aí já está em testes, tá? Ainda está sendo para finalizar esses testes. E esses últimos 2 aqui têm a ver com os testes entre o laboratório em São Carlos e os testes do laboratório em Sorocaba. Então, no caso, a nossa rede da UFSCar, tá? Ela tem uma nuvem da rede em São Carlos, uma nuvem da rede em Sorocaba, e a nossa conexão ela passa pelo POP. Tanto o campus de Sorocaba quanto o campus de São Carlos, eles vão pelo POP São Paulo. Tá? E lá no POP São Paulo existe uma VLAN específica para comunicação interna, para não ter que ir até RNP e voltar.
Então, existe uma VLAN específica nessa comunicação interna. E aí, nós estamos colocando o switch Datacom aqui, conectado nesse roteador de borda, conectado nesse nosso roteador de borda dos dois lados, para intercomunicar esses roteadores, esses switches Datacom. E aí, fazer um experimento de larga escala, pegar todo esse material que a gente está desenvolvendo aqui de mestrado, para fazer esse tipo de experimentação. Aí, surgem algumas ideias, por exemplo, para trabalhar no modo híbrido, com kill-in-kill, onde o OpenFlow ele pode usar qualquer uma das VLANs e joga em kill-in-kill na VLAN da RNP para jogar para o outro lado, para Sorocaba e assim por diante. Muito bem, a gente está tudo em andamento aí. Nós fizemos a nossa reunião com a Unesp, né? Unesp Grupo de Redes. Nessa reunião com a Unesp Grupo de Redes, dos interesses deles era rodar o Routeflow como plataforma de roteamento virtualizado para controlar uma conexão. A ideia original era conectar São Paulo a Rio Claro. Tá? Aí eu não sei até que ponto andou um pouco sobre esse piloto, né? Mas a ideia original era isso. E aí, ao olhar o Routeflow como ele estava na época, que isso foi em janeiro, assim, nós detectamos que ele era port-based routing. Ele era um tipo de roteamento baseado em portas. E aí, como um roteamento baseado em portas, não daria para fazer esse tipo de coisa aqui, o stick routing, né? Quer dizer, o stick routing você tem várias VLANs, essas VLANs sobem aqui por um tronco de VLANs, e você pode ter que subir e descer pela mesma porta. Tá? E aí, subir e descer pela mesma porta era algo que não estava sendo suportado na época no Routeflow. A gente identificou e a gente trabalhou junto com o Marcos para ver essa necessidade de fazer essa implementação. E vimos que seria possível, pelo chip Broadcom que implementa esse switch Datacom, tá? Que seria possível fazer o encaminhamento pela mesma interface. Ele manda, processa e volta. E fazer o rewrite de VLANs para fazer o roteamento entre VLANs. Então, foi uma coisa que nós detectamos nesse cenário e foi feito tanto uma melhoria no Routeflow, né, quanto uma melhoria no switch Datacom para suporte desse cenário aqui. Outra aplicação também que o pessoal trouxe, no caso o Valdinei trouxe, foi uma aplicação Bring Your Own Device, onde o usuário, ao se conectar na rede, seja pela rede cabeada ou pela rede sem fio, que ele pudesse ser identificado e que na porta que ele tivesse se conectado, pudesse ser um user profile por porta. Né? E aí esse user profile por porta é para dentro da rede. Mas do ponto de vista do usuário, o usuário não vai querer ter que configurar lá a VLAN na interface dele. Então, para ele, teria que ser removida a VLAN, fazer um strip de VLAN, fazer um untagged. Então, essa feature foi desenvolvida também no switch Datacom. Tá? E esse aplicativo também está aí em andamento como aplicativo que foi pensado dentro do projeto ANSP Datacom. Bom, o CCE da USP tá, tem alguns problemas específicos, né, de redes e algumas coisas que eu estou associando mais aqui com a parte de pesquisa, por exemplo, do professor Edson Moreira, lá do ICMC, lá da USP, que é problema de mobilidade e troca de ponto de acesso. Né? Ele trabalha muito com isso, né, essa área. Então, o primeiro problema é a movimentação de fluxo entre data centers, enviar esses dados. E uma coisa que eles têm interesse seria, por exemplo, eles usam VMware e vMotion para mover essas máquinas virtuais. E o vMotion, se você tem que ter uma licença para você mandar entre data centers. Né? Então, o OpenFlow poderia habilitar o vMotion, tá? Sem que o VMware pudesse identificar, olha, você está fazendo violação da minha licença, ou coisa do gênero. Né? Pela tecnologia de OpenFlow. Então, a gente discutiu essas possibilidades de andamento. Tá? Também a parte de movimentação de usuários é uma coisa que com o OpenFlow é possível de ser feito. Né? O usuário está acessando um determinado switch, pelo ponto de acesso ele vai para um outro switch, então ele muda, o fluxo dele continua circulando para ele, né? Baseado num controlador OpenFlow. Esses também são os trabalhos em andamento. Tá? Do ponto de vista da Unesp NCC, tá? O Rogério, né? Ele fez a apresentação hoje de manhã e ele falou dos projetos, né? da Unesp NCC do ponto de vista de OpenFlow. Um deles é a parte de um laboratório de testes de switches OpenFlow, tanto o Datacom quanto o Brocade, que eles também têm. E nesse laboratório de testes seriam testes de interoperabilidade para verificar tipo inconsistências e melhorias, o modo híbrido das portas dos switches da Brocade, da Datacom, interoperabilidade, essas coisas todas, porque, como a gente viu,
o CERN está apostando nessa tecnologia OpenFlow como sendo a tecnologia que vai permitir zonas científicas desmilitarizadas, né? Quer dizer, os DMZ científicas. Então, você vai ter específicos fluxos científicos que vão poder circular e chegar até o pesquisador sem atrapalhar o tráfego de commodity da universidade, o tráfego normal de acesso dentro da universidade. Então, aqui tem um desenho que ele montou, tá? Aqui tem um switch híbrido. E aí, na DMZ científica, a DMZ científica está aqui, você tem alguns fluxos são baseados em OpenFlow e alguns fluxos são baseados em tráfego normal. Então, esses fluxos OpenFlow eles estão meio que isolados, tá? E não atrapalham, não interferem no tráfego commodity. Então, esse é um outro projeto que está em andamento na Unesp e na NCC, e aí os switches Datacom vão estar sendo testados nesse cenário. USP-Larc, também nós tivemos uma visita lá um dia, lá na USP-Larc, tá? E o USP-Larc tem a parte de pesquisa bastante forte, em especial, o provisionamento dinâmico para experimentos é algo que eles têm bastante interesse. Eles têm uma testbed chamada Emulab, que é uma testbed, é um rack, acho que tem uns 24 servidores e mais uns switches e roteadores e coisas do gênero, que permite qualquer pessoa, qualquer experimentador, instanciar, digamos, uma rede virtual com máquinas virtuais, uma interconexão com VLANs entre essas máquinas, tá? E isso normalmente é feito de uma maneira dependente do equipamento. Você tem um scriptzão lá que você manda para o Cisco e aí ele vai lá e configura aquelas coisas todas. De uma maneira independente do equipamento, deveria ser feito por OpenFlow. Por OpenFlow seria muito mais fácil, mais simples. Então, um aluno de mestrado está trabalhando nisso para fazer esse provisionamento dinâmico, né? E o Science DMZ, também baseado em OpenFlow, parece ser algo que eles têm interesse, né? Teve um projeto recente do GT da RNP, né? Um GT específico em zonas desmilitarizadas científicas, DMZ, e aí é algo que também gera uma sinergia aí para testes com Datacom e testes dentro desse cenário, né? Está em andamento também. A Unesp, nós fizemos uma reunião virtual com a Unesp, né, o grupo do ASEAN, né, que apresentou aqui, e eles vêm desenvolvendo software para a parte de segurança cibernética, que é o que ele apresentou aqui, tá? Principalmente baseado em tecnologias de IPFix, NetFlow, né, e ações em equipamentos específicos. Aí, nesse caso, de novo, você tem a dependência de vendor por esses comandos, por esse tipo de solução de coleta de estatísticas e tal. E aí o OpenFlow vem como tornando mais agnóstico, né, ao tipo de equipamento. Então, talvez embarcar controle de inteligência e controle de fluxo de OpenFlow é algo que está sendo pensado lá no laboratório do Cancian, que é algo em andamento, também parte desse projeto. Então, foi emprestado lá os switches OpenFlow e a gente fez a reunião com ele, né? Bom, o FEBC também nós fizemos uma visita no FEBC, e aí nós vimos que eles têm alguns problemas específicos de redes e alguma sinergia também com a parte de pesquisa. Do ponto específico de redes, eles têm roteadores de borda e tem firewall por roteador. E existe um anel interno entre esses roteadores de borda que liga os blocos, são os prédios do FEBC A e o bloco B, e eles têm um roteamento multi-homing. Entretanto, por alguma razão de configuração, quando um dos links cai, a comunicação passa por dentro desse anel sem passar pelo firewall. Ou seja, o firewall está associado com um lado só, não está associado com outro. Então, a ideia é tentar fazer com que o OpenFlow seja usado como um firewall distribuído. Ou seja, se você puder ter uma maneira de incorporar o roteamento e incorporar a segurança ao mesmo tempo, tá? Você montar esse firewall distribuído ciente de roteamento. Então, é um trabalho em andamento, tá? Eles solicitaram também que fosse feita essa parte mais prática. A gente fez um curso de hands-on de OpenFlow, né? E um professor, o Kaminsky, né, tem um aluno de mestrado que está especificamente trabalhando em OpenFlow em controladores inteligentes com instalação preditiva de fluxos. Então, ao invés de toda hora você, no caso do OpenFlow, você tem um fluxo novo e você tem que reativamente colocar lá na tabela de fluxo esse fluxo novo, você pode estimar como que vai ser a lógica, né, o histórico dos fluxos e já carregar esses fluxos para diminuir esse tempo inicial de atraso. Então, todos esses projetos que estão em andamento, tá, é fruto desse esforço, né, técnico
da ANSP, da Datacom, a UFSCar também participando, tá? Para poder, assim, dar vazão a essas ideias, ajudar de alguma maneira com equipamentos, com apoio de treinamento, tá? Quais as necessidades? Ao longo dessas reuniões todas, a gente viu que tem muitas necessidades, tá? Tem necessidades de treinamento, tá? E tem necessidades também de pessoal dedicado para esse tipo de projeto. Para necessidades de treinamento, a gente tentou dar o apoio possível. A gente deu tutorial, por exemplo, tutorial hands-on, OpenFlow, aconteceu 10 e 11 de abril, onde a gente fazia testes com simuladores, a gente fazia uma instalação completa do Switch Datacom com o firmware OpenFlow rodando, tá? Configurações simples, testes simples, e durante esse treinamento, um desenvolvimento de um balanceador de carga em hardware. Tá? Quer dizer, você tem balanceadores de carga que custam, sei lá, milhares de reais, né? Balanceador de carga F5, por exemplo, é muito caro. Um balanceador de carga em hardware, usando OpenFlow, rodando no Switch Datacom. Então, nós fizemos durante esse hands-on, essa implementação e esse teste no Switch OpenFlow Datacom. Tá? A maratona, agora, é um esforço para um desenvolvimento concentrado em alguns dias, um pequeno projeto. Ontem já tiveram muitas ideias diferentes para projetos de OpenFlow, né? Mas ainda temos essa parte do pessoal dedicado para esse tipo de projeto, e a indicação nossa é procurar fomento FAPESP, projeto regular. Existem os meios normais para obter esse tipo de financiamento. Ainda não está definida uma linha específica em redes experimentais, é algo que a gente está batalhando, mas não existe uma linha específica, né? Bom, próximos passos dentro do projeto Datacom ANSP, né? Continuar seguindo os testes, né? Sendo feito pelas universidades paulistas. A gente viu aí várias que a gente visitou. A gente ainda tem que visitar mais algumas que não foi possível devido a restrições de tempo, né? Você vê que o projeto começou em janeiro, nós estamos agora em maio, já andou todo esse trecho, né? Ainda a gente tem que visitar mais. Disponibilizar todo o conteúdo de curso OpenFlow na internet. Já temos o curso da Unesp, tem os materiais de máquinas virtuais. Nós vamos organizar melhor um pouco para botar numa página lá na Unesp, né? E, eventualmente, solicitar também fomento FAPESP para financiar esse tipo de pesquisa em OpenFlow, né? Existem já fomentos já em andamento em outros laboratórios, né? O Fábio, por exemplo, tem um fomento. A Tereza, lá no LARC, também tem fomento, né? Mas outros poderiam tentar fomento também para esse tipo de soluções mais avançadas de OpenFlow para suas universidades. Então é isso. Obrigado. Agora que eu voltei aqui, já que ele que está fazendo, ele apresentou essa manhã aqui as pessoas, mas agora, como foi a apresentação dele, eu faço aqui perguntas. Senhor, está todo mundo com tanta fome assim? Se não há perguntas, obrigado, César. Eu quero fazer 3 minutos de conversa aqui em cima dessa apresentação do César. Esse projeto que está sendo feito majoritariamente com a Datacom e um bocado também com a Brocade, eu o estou encarando como um projeto muito importante, não por ser um projeto com essas empresas, por ser um projeto em OpenFlow, né, ou qualquer outra coisa, mas pelo fato de que, desde os primórdios da rede ANSP, faz 20 anos aí, que eu não via a comunidade dos CCS e os professores que trabalham com rede tão envolvidos, né, no trabalho de compreender novas tecnologias. E isso eu acho que é uma coisa inestimável e que a gente deveria expandir, não deveria ficar exclusivamente em OpenFlow, né? A razão pela qual nós iniciamos esse projeto pelo OpenFlow foi uma feliz coincidência de que nós tínhamos uma empresa multinacional introduzindo o seu produto OpenFlow no Brasil, uma empresa nacional desenvolvendo o seu produto OpenFlow e precisando de apoio para isso, e tínhamos 2 ou 3 professores liderados aqui pelo professor César Marcondes estudando a matéria, né? Então, quer dizer, quando você tem
esse caldo, quando você tem esses componentes, você precisa fazer a sopa, precisa fazer o caldo, não tem jeito, você não pode escapar disso. Isso que, eu sempre esqueço, o César me chamou aqui, eu sempre esqueço do Marcos, já falei isso, CPQD, Marcos, o CPQD é um negócio que, caras que estão ficando velhos, feito eu, lembram do CPQD. O CPQD era o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, né? Então, o CPQD estava ali, é que nem o Bell Labs nos Estados Unidos. Você não precisa falar dele, né? É óbvio que ele está sempre envolvido, né? E o Marcos, não sei, o Christian não está aí hoje, né? Então, o pessoal que está no grupo de redes do CPQD está sempre por default envolvido. Então, nunca lembro de citá-los. Então, mais uma vez, já pedi desculpa ontem, acho, para você, lá em Brasília, né, por não citar, vou pedir desculpa aqui de novo por isso. Eu sempre assumo que, obviamente, todo mundo já sabe do trabalho de vocês. Bom, uma das bases da nossa pesquisa, né, a principal, o Routiflow, foi desenvolvido é um produto que foi desenvolvido pela equipe do Marcos Salvador, né? Então, ele é um desses 2 ou 3 professores que estavam aí trabalhando na matéria, né? Então, desculpa, Marcos, eu sempre... esse é um problema sério. Mas, então, voltando, nós aproveitamos esse momento para trabalhar nisso. Mas eu creio que nós podemos desenvolver outros projetos, há outros assuntos para discutir. Então, eu creio que o que vocês... nós estamos totalmente abertos, a Rede ANSP está totalmente aberta a propostas de outros projetos desse tipo. Nós vamos fazer o máximo de esforço, todo esforço que for possível, para conseguir o máximo de recursos para esses projetos. Naturalmente, os professores que estão envolvidos, eles podem solicitar recursos regulares à FAPESP, mas, de qualquer maneira, o projeto Rede ANSP deverá apoiar esses projetos com bolsas de aperfeiçoamento técnico e o gasto, pelo menos, né, bolsas de aperfeiçoamento técnico e os gastos de transporte, estadia, das reuniões, né, porque esses projetos estaduais, as pessoas precisam se deslocar, né? Então, pelo menos isso nós vamos apoiar. Em paralelo com isso, nós estamos trabalhando com a FAPESP, com o CNPq e com o NIC-BR para conseguir recursos para um programa nacional nesta área de engenharia experimental, né, que é uma área que é muito legal a gente deixar de fazer direito um projeto e pôr a culpa no CCE. Falar, esse Jaime, esse cara aí não sabe dirigir o CCE, é um horror, né? Então é fácil fazer isso, né? É fácil, põe a culpa no outro e tudo bem, só que o seu paper não sai, a sua pesquisa não anda, os seus alunos não aprendem. Então é fácil, mas é inútil, né, fazer isso. E nós estamos tratando de convencer as agências de que a engenharia experimental, o trabalho do CCS, é fundamental para o trabalho das universidades que fazem pesquisa. E mesmo aquelas que não fazem pesquisa, as que fazem educação de qualidade, né, mesmo com menos pesquisa, elas dependem igualmente de um trabalho importante do CCS, né? E então nós estamos aí na luta e isso aí pode, como sempre aqui, pode demorar um pouquinho mais, tal, mas vai sair, está saindo, e pelo menos essa parte do pagamento das despesas básicas e da realização de cursos e reuniões está feito. Uma boa notícia também nesta área é que, embora seja difícil, né, principalmente para a FAPESP, encarar nas nossas reuniões e os nossos cursos como atividades científicas, né, porque sempre tem uma dificuldade nessa área,
Isso está começando a ser visto dentro da FAPESP como algo normal, algo que precisa ser feito, que é normal e que já está sendo feito, né? Então, isto melhora nossas perspectivas. Então, eu quero agradecer a todo o pessoal que está envolvido nesse projeto, né, que está sendo muito importante, a gente está vendo, e nós estamos tendo, olha, hein, nós estamos tendo, eu estou impressionado com a velocidade com a qual esse projeto está andando, quase sem dinheiro, né, na base quase que exclusiva da vontade de aprender do nosso pessoal. Esse projeto de janeiro para cá, porque começou em janeiro, mas você conta que janeiro, quer dizer, janeiro começou lá pelo dia que foi 14 de fevereiro, uma coisa assim, né? Quando acabou o carnaval, porque fica aquele período na universidade em que parte do pessoal está de férias, então você quer trabalhar no projeto, mas não dá porque você está sozinho lá no teu setor, então você tem que tocar o dia a dia. E então nós estamos aqui com 2 ou 3 meses de projeto, 3 meses de projeto, efetivamente, 3 meses e meio, com uma quantidade brutal de resultados. E nós tivemos aqui a oportunidade de ver hoje, né, o que o pessoal da Unesp e NCC está fazendo, o que, bom, o César mostrou, deu uma passada aí geral. Eu tive que sair para um compromisso não previsto, perdi, cadê o Ney aí? Perdi a apresentação do Ney, que eu queria ver, depois ele tem que me contar isso em detalhe. E então é isso, e estamos abertos a outros projetos. Eu acho que tem um monte de outras coisas interessantes para se fazer, aproveitando este momento de mudança na área de redes, né? Mas tudo isso a gente precisa fazer de barriga cheia, bem alimentado, né? Então vamos ao almoço. Obrigado, até amanhã.